Olá, meu querido aluno ICL, minha querida aluna ICL, tudo bem com você? Então, nessa aula aqui nós vamos dar uma passada nas questões que você fez aí do simulado, vamos corrigir e comentar as 4 que me diz respeito de primeira fase e a que me diz respeito de segunda fase. Você me acompanha aí? Vamos fazer uma por uma aí para você poder ver onde é que foi que você acertou, onde é que foi que você errou, ter o gabarito corretíssimo aí, tá? A primeira questão minha é a questão de número 33. O complexo econômico nordestino estruturou-se no Nordeste do Brasil ao longo dos séculos XVI e XVII, a partir da produção de cana-de-açúcar para exportação. Esta produção articulou-se com a pecuária do interior da região. Sobre esse período da história econômica do Brasil, pode-se afirmar que economia açucareira, atividade pecuária complementar, né? 1. O aproveitamento do escravo indígena revelou-se inviável na escala requerida, o que levou ao aprofundamento da importação de africanos. O Brasil escravizou indígenas? Sim, escravizou indígenas. Primeiramente na base do escambo, lá de troca, mas depois eles foram escravizados. Só que em grande maioria nós optamos pela mão de obra do africano, por várias razões, né? Nós temos uma demanda maior, né, de mão de obra, que o índio, por outras razões, não consegue atender. Tá em casa, foge para o mato mais facilmente, não tem noção daquele trabalho disciplinado. Por outro lado, também o tráfico negreiro é algo que dá muito lucro para o traficante, para a metrópole, para os traficantes internacionais. Então, em larga escala, a gente vai gradativamente abandonar a escravização indígena e vamos caminhar para a escravização do africano. Então, número 1 está correto. 2. A criação de gado no interior do Nordeste ocorreu especialmente para abastecer a região açucareira de carne e animais de tiro. O que é animais de tiro? Animais de força, que vai puxar a moenda ali para poder moer a cana, que vai puxar o carro de boi, que vai puxar o arado, tranquilo, né? Só uma ressalva aí que precisamos constar é o seguinte: a carne bovina não é a carne mais consumida do Brasil dessa época. Até porque, como a criação do gado ela ficava numa região mais distante do que a plantação da cana, aí na época você não tem meios de conservar essa carne, né? Até daqui a pouco até inventar a carne seca, ela acabava chegando mais estragada do que, por exemplo, uma carne de porco que você tinha à mão, uma carne de frango que você tinha à mão. É só essa ressalva que eu quero fazer, tá? Terceiro, o crescimento dessas economias se dava intensivamente, incorporando as mais modernas técnicas produtivas. Errado. A técnica de produção é precária, é rudimentar, não é intensivo e sim extensivo. Você vai dependendo de degradar mais o meio ambiente para abrir novas áreas de cultivo e por aí vai, tá? Quarto, as invasões holandesas foram consequências do alto interesse comercial e financeiro dos holandeses no negócio do açúcar. Perfeito. Quando houve a União Ibérica, que a Espanha proíbe a Holanda de ter acesso ao comércio do açúcar, a Holanda vem diretamente aqui para controlar a fonte. Na estatística sobre os lucros do açúcar, a gente fala que 10% do lucro ficava com o produtor, 20% ficava com Portugal e 70% ficava com o holandês. Então não tem como dizer que a Holanda não tinha interesse financeiro no mercado de açúcar brasileiro. Tranquilo? E o quinto, o desenvolvimento de uma economia açucareira nas Antilhas, depois da expulsão dos holandeses do Brasil, em nada prejudicou o florescimento da região nordeste do Brasil. Erradíssimo. A concorrência holandesa diminui mercado para o açúcar brasileiro. Até porque a Holanda aprende a produzir e o Brasil não aprende a refinar, nem Brasil nem Portugal. Então a consequência é que o açúcar brasileiro entra em declínio a partir da segunda metade do século XVII. Então afetou profundamente. Então nós temos como corretos 1, 2 e 4, que é dado pela letra A de Anápolis, Goiás, cidade Santa Ana. Marca aí para nós, por favor.